O tema de hoje é 4 benefícios produzidos pela ressurreição de Cristo. Quero dizer para você, Jesus Cristo ressuscitou e Ele está à destra de Deus. O Senhor está à destra do Pai, Ele ressuscitou. E o apóstolo Paulo dizendo aos corintianos, à igreja de Corinto, em 1 Coríntios 15, a palavra de Deus diz assim, verso 12: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como que algum de vocês estão dizendo que não existe ressurreições dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. Aí começa a complicar. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que você tem. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Em outra tradução, diz os mais miseráveis. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Diga glória a Deus. Sendo as primícias dentro daqueles que morreram, daqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem. Quem? Adão. A morte veio por meio de um só homem. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Quem? Jesus. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Aleluia, glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele está ensinando, doutrinando, combatendo um falso ensino que estava ali entrando na igreja de Corinto e que muitas vezes está no nosso meio também. Que muitas vezes o mundo, ele não acredita na ressurreição de Cristo, mas eu e você acreditamos. Diga glória a Deus. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: se está sendo pregado, se eu estou pregando, se está sendo ensinado, se está sendo ensinado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é que tem gente que não está acreditando nisso? É impossível. Porque se Cristo não ressuscitou, aí ele vem discorrendo tudo. Miseráveis homens que somos, inútil a nossa fé. Os mortos então não ressuscitaram. E aí o apóstolo Paulo, indignado, ele ensina a igreja e ele vem mostrando tudo isso. Mas eu quero dizer para você, Jesus Cristo ressuscitou. O apóstolo Paulo então, ele está combatendo vários ensinos errados, principalmente a filosofia grega, que era muito forte na época. E a filosofia grega acreditava que a alma das pessoas era imortal, mas que o corpo das pessoas morriam, acabava ali. Mas nós sabemos que isso não é a verdade, é uma cultura grega. Eles ali ensinavam, que o espírito era bom. O espírito, a alma, era algo que deveria aproveitar, mas o corpo era algo terrível. E o corpo deveria ser aniquilado, destruído, ignorado. Então, dentro do ensino grego, tinha 2 extremos. Primeiro, eles ensinavam o seguinte: o seu espírito é bom, então o seu espírito vai querer Deus, as coisas de Deus, mas o seu corpo é muito mau. Então faz o seguinte: você pode pecar, você pode cair na gandaia, você pode encher a cara, faz tudo que você tem de errado, porque o seu corpo quer essas coisas, então dá para o seu corpo o que ele quer, porque isso não vai contaminar o seu espírito. Então, alguns caíam para o lado de serem pessoas que viviam a vida de qualquer jeito. Porque eles entendiam que o corpo é mau, o corpo quer pecado, então você pode prostituir, você pode fazer tudo de errado, porque é isso que é o seu corpo mesmo. Então você pode descambar para isso aí, diga misericórdia. Esse é um lado que eles acreditavam. Outros, eles iam para o lado do ascetismo, aonde eles mutilavam seus corpos.
seus corpos, eles se enclausuravam. Por quê? Porque o meu corpo é mau, e aí ele quer as coisas más, mas como eu não posso atender o meu corpo, então eu vou ficar trancado no lugar, não vou sair para mim não pecar. Ou então eu vou pegar e vou mutilar o meu corpo, para dizer: corpo, não é você que manda, e eu vou arrebentar o meu corpo, e vou arrancar sangue dele. Diga misericórdia. Mas irmão, nós sabemos que Cristo ressuscitou. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele está à destra do Pai. E Ele foi, e Ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito Santo de Deus. Hoje nós somos salvos. Hoje nós somos habitação de Deus. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. E Atos 17:32 diz assim a palavra do Senhor: quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns dentre eles zombaram. E outros diziam: a respeito de nós, a esse respeito nós ouviremos outra vez. Atos 17:32. Então é o seguinte, Paulo, quando ele falou da ressurreição dos mortos, em primeiro, teve um grupo que zombou, escarneceu, brincou com aquilo que Paulo estava, com o ensino de Paulo. Esse é o primeiro grupo. O outro grupo é o seguinte: eu acho que o Paulo não explicou muito bem, nós não entendemos muito bem, em outro momento vamos ouvir esse assunto de novo. Mas nós somos aqueles que acreditamos que Cristo ressuscitou. Então vamos falar 4 benefícios da ressurreição. O primeiro benefício produzido pela ressurreição de Cristo é que todos os nossos pecados foram perdoados. Você tem pecados, irmão? Você já pecou? Você tem pecados no passado que você cometeu? Eu quero dizer para você, segundo a palavra de Deus, todos os seus pecados foram perdoados. 1 Coríntios 15, verso 3 diz assim: pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi. Paulo está falando o seguinte: eu recebi algo, e aquilo que eu recebi eu estou te transmitindo. Qual é a mensagem? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele está passando um ensino. Cristo morreu pelos seus pecados. Cristo morreu pelos meus pecados. Mas Ele não só morreu, Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aqui, irmão, nós temos que parar. E você tem que entender. Até esse momento, o pecado era algo que era jogado para debaixo do tapete. Na cultura dos judeus, aquilo que era feito até então, havia a expiação dos pecados. Então os pecados ali, o povo de Israel, o povo judeu, o povo da época, viviam suas vidas e cometiam seus pecados, mas uma vez por ano havia a expiação dos pecados, o perdão de toda a nação dos pecados. Então ali era oferecido um cordeiro, o sumo sacerdote, ele ia na presença de Deus, sacrificava um animal, um cordeiro, e ali se o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos, conseguisse chegar até lá, Deus recebesse aquele sacrifício, ele saísse, e ele levantava as suas mãos, ele estava dizendo para toda a sociedade da época: os nossos pecados estão perdoados por mais um ano. E aí havia uma grande festa e uma grande alegria. Isso por muitas das vezes foram feitos. A expiação dos pecados. O que é a expiação dos pecados? Sabe quando você não está com vontade de limpar a casa? Aí você passa ali a vassoura rapidinho, joga para debaixo do tapete, joga para debaixo de algum móvel, fala: eu não vou limpar esse negócio direito. Isso nunca faz, só os homens fazem de vez em quando, e as crianças. As mulheres não fazem isso. A expiação era isso. Mas presta atenção, a partir deste momento, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Deus Todo-Poderoso, ele se fez homem, ele veio em carne, ele morreu numa cruz. Até aí, irmão, ele morreu, foi sepultado. Até aí, ok. Mas a partir do momento que Jesus Cristo ressuscitou, a grande mensagem dos céus para a terra é o seguinte: Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o sacrifício foi aceito, os seus pecados estão perdoados.
Aquele que não havia pecado nenhum, ele se fez maldição em nosso lugar. Aquele que não havia cometido pecado nenhum, ele recebe o pecado de toda a humanidade. Aqui é a grande troca do Calvário. Ele se faz maldito, ele se faz maldição por nós. A condenação, tudo aquilo que havia para vir sobre as nossas vidas, vem sobre ele. E tudo aquilo que estava sobre ele, vem sobre nós. Hoje nós somos filhos amados de Deus. Hoje nós não temos mais nada a ver com o pecado. Romanos 4:25 diz assim: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Do seu lado tem alguém que é justo. A Bíblia diz mais: ele é justiça de Deus. Ele foi justificado. Irmão, aqui é muito profundo. Todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, já foram cravados na cruz do Calvário, e você já recebeu o perdão por todos os seus pecados. Aqui trava. Aqui eu sei que tem alguns teólogos que torcem o nariz, mas presta atenção. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, pensa comigo, há mais de 2000 anos atrás, isso aconteceu, um fato histórico. Então quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele morreu pelos seus pecados, sim ou não? Quando Jesus, há 2000 anos atrás, aquilo já é um fato, ali, quando ele morreu na cruz, ele ressuscitou, você já recebeu perdão por todos os seus pecados? Mas 2000 anos atrás, você já estava perdoado pelos pecados que você cometeu até aqui, que você cometeu hoje, e que você vai cometer também. Então presta atenção, há 2000 anos atrás, quando Jesus morreu, ele já morreu por todos os seus pecados, e ele já fez de você justiça de Deus. Então dentro dessa lógica e dessa mentalidade, presta atenção, os seus pecados passados já foram perdoados, os pecados que você cometeu hoje já foram perdoados, e aqueles que você vai cometer, já foram perdoados também. Diga glória a Deus. Aí eu sei que como a igreja de Corinto, você pode dizer: ah, mas se é fácil assim, então todo mundo vai cair na gandaia, porque está tudo perdoado. Não, esse é um pensamento de alguém que é do mundo. Esse é um pensamento de quem não recebeu a graça de Deus. Mas aquele que recebeu a graça de Deus, aquele que teve o seu coração transformado, aquele que recebeu um novo coração, ele não quer saber de pecado, ele quer saber de agradar a Deus, ele quer saber de servir ao Senhor. Aquele que foi regenerado, salvo, que sabe que seus pecados foram perdoados. Quando nós dizemos para você: você é livre. Aí você tem vontade de sair roubando as lojas por aí? Não! Você quer trabalhar, você quer trazer o sustento. Você ora para que Deus abra portas para você. Você não tem nada a ver com roubo, porque você não é ladrão. Você é um filho amado de Deus. Assim também você não tem nada a ver com o pecado. Sabe por quê? Porque Deus mudou a sua natureza. Em algum momento você vai falhar, você vai pecar, em algum momento você vai pecar, mas Deus já morreu por esse pecado. E aí eu e você vamos restaurar a nossa comunhão com Deus como? Confessando os nossos pecados. Você pisa na bola com a sua esposa, sim ou não? Com o seu marido, com o seu chefe, com os seus funcionários, com seus amigos. Quando você pisa na bola com alguém, você deixa de ser amigo, você deixa de ser filho, você deixa de ser casado, marido. Não, quando você pisa na bola, você faz algo que desagrada alguém, você simplesmente precisa restaurar a comunhão, reconhecer que o que você fez não é bom. E quando você vai lá e reconhece: eu errei, eu falhei, você restaura a sua comunhão. Por isso nós confessamos nossos pecados, porque nós reconhecemos diante de Deus que somos pecadores e que nós carecemos da justiça de Deus, da graça de Deus. Diga amém. Romanos 5, verso 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você está em paz com Deus. Você tem a paz de Deus, a paz que excede a todo entendimento. Irmão, antes de Jesus entrar na nossa vida, nós não estávamos em paz com Deus. Nós estávamos em luta com Deus. Nós estávamos contra Deus. Nós estávamos indo a passos largos para o inferno. Nós éramos filhos da ira, filhos do diabo. Nós pertencíamos a Ele. Mas quando Jesus nos justificou, a partir de agora eu tenho paz com Deus.
eu tenho paz com Deus, eu tenho a paz de Deus, eu tenho a paz com os irmãos. Por isso que o crente não vive luta e guerra com todo mundo, não. Crente é gente da paz. Não vou dizer que você vai ter paz com o mundo, porque nós estamos em oposição ao mundo. O mundo quer viver outra coisa, o mundo tem outros pensamentos, o mundo quer viver mundo, o pecador quer viver, o porquinho quer viver na lama jogado. Nós não temos nada a ver com o mundo, não temos nada a ver com a lama, não temos nada a ver com o pecado. Nós somos filhos amados de Deus. A lama está ali, eu quero passar bem longe. Em algum momento eu posso pisar na lama e me sujar, mas eu vou me lavar rapidinho, porque eu sou ovelha de Jesus. E eu tenho paz com Deus. Eu tenho um pastor, o bom pastor, ele é o meu pastor. Então, eu e você não vivemos em demanda com pessoas, com muitos problemas de relacionamento. Se temos problema, nós vamos resolver, porque nós queremos viver em paz com as pessoas, porque nós temos paz com Deus. Hebreus 9, 22 diz assim: porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. O sangue de Jesus foi derramado, sim ou não? Então quero dizer para você, os seus pecados foram perdoados. Jesus então morreu por mim e por você, por nossas transgressões. Diz assim, Isaías 53, 5: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Cristo sofreu na cruz, Cristo foi esmagado, Cristo, sobre ele foi as nossas pisaduras. Por quê? Porque hoje nós temos acesso à cura de Deus. O mesmo versículo que fala de perdão é o mesmo versículo que fala de cura. A Bíblia é assim. Então, quantos são salvos aqui? Aleluia. Como que a salvação de Deus entrou na sua vida? Você apenas creu, através da fé. Eu acredito que tudo começou em Deus. Eu estava morto nos meus delitos e pecados. Deus me salvou, me escolheu. E Deus, Ele me chamou. E é uma graça irresistível. Eu não tive como resistir. E aí Jesus me chamou para a salvação. E eu falei, aleluia, eu quero. Esse negócio é bom demais. Então tudo começou nele. E a partir daquele momento a salvação veio, entrou dentro de mim. Mas presta atenção. Assim como você recebeu a salvação, eu quero dizer para você nessa noite, receba a cura de Deus também. Porque o mesmo que te salvou, o mesmo versículo que fala da salvação do seu espírito, é o mesmo que fala da cura da sua alma e a cura do seu corpo. Por isso, se você está enfermo aqui, eu quero dizer para você, Jesus morreu pelos seus pecados. E Jesus morreu para que você também viva curado. Diga glória a Deus. Em segundo lugar, segundo benefício produzido pela cruz, é o seguinte: a nossa fé é uma fé fundamentada e uma fé consciente. Então, primeiro benefício qual que é? Nós recebemos perdão dos nossos pecados. Segundo, a nossa fé é bem fundamentada e ela é consistente. 1 Coríntios 15, 17 diz assim: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Presta atenção, nós cremos que Jesus ressuscitou, mas por que nós cremos? Porque está fundamentado na palavra. É o que a palavra de Deus diz, é o que a palavra de Deus nos ensina. Paulo ensinou, em toda a Bíblia nós vemos que, tanto no Velho Testamento, existe a promessa que Jesus, ele viria, o Cordeiro de Deus viria, ele morreria e ele ressuscitaria. E tudo isso já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E a nossa fé não está fundamentada em filosofia grega. A nossa fé não está fundamentada em um homem. A nossa fé não está fundamentada em uma mulher que recebeu uma revelação, escreveu um livrinho aí e que já mudou em alguns momentos algumas profecias e algumas coisas. A nossa fé está fundamentada na palavra de Deus. Verso 20 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só. Quem é? Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só. Quem é? Jesus. A nossa base de fé, em primeiro lugar, está fundamentada na palavra de Deus. No Antigo Testamento, a palavra de Deus é consistente e nos mostra
que Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Paulo ele diz assim: pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Então eu e você podemos crer que Cristo ressuscitou, porque está fundamentado na palavra de Deus. Em segundo lugar, está fundamentado também porque existem provas históricas. Existem testemunhas oculares que viram Jesus ressurreto. Em 1 Coríntios 15, verso 5, eu amo a palavra de Deus. É muito bom estudar a palavra de Deus, passear na palavra de Deus. Diz assim: e apareceu a Pedro, Jesus, apareceu a Pedro e aos 12 apóstolos. Quem viu? Pedro viu. Os 12 apóstolos viram. Verso 6. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Aqui quando Paulo fala, ele escreveu, quando Paulo escreve isso, havia ainda algum desses 500 que estavam vivos. Ele está falando o seguinte, quando ele está escrevendo a carta a Corinto, ele fala aos corintianos, à igreja de Corinto, ele diz assim: Jesus apareceu a Pedro, Jesus apareceu aos 12, e Jesus apareceu, pastor Alan, a 500, inclusive alguns desses ainda estão vivos. O que é isso? Testemunhas oculares, eles viram. Se o apóstolo Paulo estivesse errado, equivocado ou mentindo, certamente se levantaria uma multidão ou pessoas dentro dessas 500 pessoas, e pessoas diriam: não é verdade, nós não vimos. Mas ao contrário disso, aquilo que está sendo relatado na palavra de Deus, ele é confirmado. Diga glória a Deus. No verso 7 diz assim: depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. O apóstolo Paulo é visto, como um apóstolo fora de tempo. Então o próprio apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Cristo ressurreto. Paulo, irmão, era matador de crentes. Quem conhece a história de Paulo aqui? Paulo era alguém que perseguia a igreja. Paulo é alguém que aterrorizava a igreja. Mas teve um dia que ele estava na sua missão ali, ele estava continuando como perseguidor de crente, mas ele dá de frente com Jesus Cristo de Nazaré. E ali, dizem que ele cai do cavalo, ali ele tem um encontro, ali ele fica cego, ali ele tem um encontro com o Senhor. E aí começa toda a obra que o Senhor Jesus fez na vida dele. Então, nossa fé é bem fundamentada. Por quê? Porque muitos viram a Cristo. Em terceiro lugar, provas existenciais e emocionais. E aí eu quero dizer para você, aqui nós temos centenas de pessoas que tiveram um encontro com Cristo, e a sua vida foi mudada. Se alguém pedir a prova que Cristo vive, é só você contar o testemunho de quem você era, do que Cristo fez na sua vida. É só você falar um pouquinho de como era o seu coração. Quantas dúvidas, quanta angústia, quanto medo, quanta solidão, quanta depressão, quanto um monte de coisa que tinha dentro de você. Aí você lembra quando Jesus entrou na sua vida, irmão? Quando Ele te chamou, sabe? Quando Ele abriu, os seus olhos, e você enxergou a sua situação, você enxergou sua situação miserável, e aí Ele te acolheu, Ele abriu os braços e falou para você: eu te aceito, eu te recebo, vem para morar comigo, vem para estar comigo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Terceiro benefício da cruz é que os que morreram em Cristo ressuscitaram e vivos estão. Ou melhor, ressuscitarão e vivos estão. 1 Coríntios 15, 52 diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A Bíblia fala que quando um crente morre, a palavra de Deus não usa nem crente morrer. A palavra usa a palavra que o crente dorme.
Então, algumas traduções usam outra palavra, mas normalmente, versão RA, Revista Atualizada, fala de dormir. Quando fala de dormir, alguns acham que quem morreu está num sono profundo. E existem religiões que acreditam nisso, mas nós, crentes, não acreditamos. Esse dormir é o dormir do corpo. Quando uma pessoa dorme, fecha os olhos, morre, para você entender, a pessoa morreu, o seu corpo está naquele estado. Então a pessoa está ali num caixão, o seu corpo está ali, só está o corpo está dormindo, aquele corpo acabou. Mas a pessoa que é salva, o seu espírito e a sua alma, ela vai, a Bíblia diz, chama de seio de Abraão, um lugar de gozo e satisfação. Nós os crentes acreditamos que essa pessoa que dormiu no Senhor, ela está no lugar de gozo e satisfação, ela está consciente, porém incompleta. Por que incompleta? Porque haverá um dia que ela vai receber o corpo glorificado. Então, às vezes, tem pessoas que perdem entes queridos que são crentes e falam o seguinte: eu perdi minha mãezinha, eu perdi meu papai. Não, se é crente você não perdeu. O corpo dele estava lá, você fez lá o sepultamento, tudo que tem que fazer, as honrarias, tudo isso tem que fazer, faz parte. Mas presta atenção, nós não perdemos. Ela está na presença do Senhor, no seio de Abraão, no lugar onde não há choro, não há tristeza, não há dor. Está num lugar muito melhor do que nós estamos. E mais do que isso, um dia nós nos encontraremos. Aleluia. Então, irmão, o dia que você morreu, eu vou lá fazer o seu velório. Eu levo a palavra lá, pastor Nivaldo, vou pregar, Bill leva o violão, nós vamos fazer. Mas nós não vamos dizer que acabou tudo ali, porque o nosso fim não é um lugar escuro, um lugar gelado, um lugar sombrio. Nós não estamos indo para esse lugar, nós estamos indo para a glória. Nós estamos indo para a presença do Pai. Por isso aqueles que morreram, aqueles que dormiram, estão com o Senhor. Irmão, hoje você está mais perto do que ontem de encontrar Cristo. E esse é o maior desejo da igreja. Nós não buscamos a morte. Então, não estamos nem atrás da morte. Na verdade, até é errado dizer isso, Porque a morte é um espírito, a morte é um demônio. Não temos nada a ver com a morte. Irmão, quando nós fecharmos o olho aqui, nós não vamos... Porque tem gente que vai abrir os olhos e vai estar a morte. Vai abrir os olhos no inferno, no lugar de sofrimento. E não é um sofrimento passageiro, é um sofrimento eterno. Então, por um lado, tem pessoas que não vão abrir os seus olhos diante de Cristo. E é o último ponto, daqui a pouco eu vou falar. Mas nós não temos nada a ver com... O espírito da morte não vem nos buscar. Nós fechamos os olhos aqui e abrimos lá no lugar de gozo, alegria e satisfação. Aleluia. Num estado incompleto. Porque quando ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão, receberão o corpo glorificado. Irmão, ao soar e volta com Jesus nos ares para buscar a igreja, aonde a igreja será arrebatada. Se acontecesse agora, por exemplo, os mortos ressuscitariam, receberiam o corpo glorificado, e esse culto terminaria com todo mundo subindo, tendo encontro com Jesus. Aí, irmão, esse corpo seu vai ficar aqui, com dor de joelho, com problema no nervo ciático, seja o que for, esse corpo vai ficar, e nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo perfeito. Quando eu olho para Jesus, aí só para te gerar uma especulação teológica, é interessante, irmãos, porque tem parte do corpo de Jesus que ela igual era o corpo dele, mas tem parte que não era. Então eu não sei dizer o que vai aproveitar de mim, de você, o que não vai aproveitar, não sei te dizer. Então presta atenção, Jesus, depois de morrer, ressuscitar, os discípulos estão ao caminho de Emaús, mas é interessante, aparece um homem andando com os discípulos. Você conhece a Bíblia? Aleluia. Mas é interessante que em primeira instância eles não reconheceram Jesus. Então não era tão parecido assim, certo? Porque eles caminharam com Jesus.
E aí Jesus foi lá, ei, vocês estão tristes, o que está acontecendo e tal. E os discípulos, mas só você não sabe o que está acontecendo. Eles estão falando com Jesus. Só você não sabe o que aconteceu. O Messias morreu, Jesus morreu. E aí Jesus, ele vai lá e dá uma aula de Velho Testamento para eles. E fala da profecia e dá uma aula, ele desaparece. Aí eles entendem, rapaz, era Jesus que estava aqui com a gente. Vocês não perceberam que o nosso coração queimava, aleluia. Onde Jesus está, os corações queimam, aleluia. Então não era tão parecido assim. Mas por outro lado, né, Jesus aparece a Tomé. Tomé, ele perdeu, não estava no dia, faltou no dia que era para estar na reunião. Por isso não falte no culto, não falte na reunião. Pode ter uma reunião muito importante, você não vai estar aqui e algo pode acontecer extraordinário. E aí é interessante que Jesus aparece para Tomé e fala: Tomé, é o seguinte, já que você não acredita, cara, olha aí os cravos, olha o furo na mão, nos pés. Agora você está acreditando, põe a mão aí, pega aí, eu sou o Cristo que morreu e ressuscitou. Então você consegue entender? Então, irmão, não sei, o pastor Aloysio, ele chega a brincar, a falar, né, que a Bíblia chega a dizer que é o corpo na sua plenitude. Quando que foi o seu corpo na sua plenitude? Cerca de 30 anos de idade? Então você vai estar com um corpo de 30 anos de idade. Pastor Jefferson, você foi para a academia, não conseguiu ter o corpo que você queria, aí você vai ter um corpo glorificado, poderoso. Você tem um bom corpo, você é um cara malhado, mas aquele tanquinho que você queria você não conseguiu, mas no corpo glorificado, quem sabe receberemos. Então fala para o irmão que está do seu lado: tem chance para você, meu irmão, aleluia. Tem chance para a gente, glória a Deus. Mas não desista da academia, não desista aí. Vamos tentando cuidar desse corpo aqui, porque tem gente indo embora antes do tempo. Tem gente que não está cuidando do corpo, porque achando que não tem valor o corpo. E tem gente que está comendo muita gordura indo antes do tempo. Tem gente que não está fazendo caminhada e está indo antes do tempo. Então vai cuidando desse aí. Você vai receber outro, mas por enquanto você precisa desse aí. Fala para o irmão que está do seu lado: por enquanto você precisa desse corpo aí, irmão. É esse aí. Verdade sobre a ressurreição. Em primeiro lugar, essa ressurreição dos mortos acontecerá. É uma realidade. Os mortos ressuscitarão. Em segundo lugar, os mortos em Cristo são bem-aventurados. Por quê? O que é bem-aventurados? Felizes, mais do que felizes. Aqueles que morrem em Cristo descansam das suas fadigas, e por isso a Bíblia chama de morte como sono. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, a alma e o espírito que está na glória com Jesus voltará com ele nas nuvens, e é o momento que vai receber o corpo glorificado. Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo vão ressuscitar antes da transformação dos vivos, que será um encontro glorioso. Então é interessante que quem morreu, parece que quem morreu vai desfrutar de algo que quem está vivo não desfrutou, porque vai desfrutar do antigozo, do lugar de alegria e satisfação. Tem gente que está há 2000 anos lá, pastor Paulo, já desfrutando desse lugar de gozo, alegria e satisfação. Os mártires, homens de Deus, apóstolo Paulo, tem gente que está nesse lugar há muito tempo, e esses aí vão receber o corpo glorificado primeiro. Então eles vão receber primeiro, vão vir. Aonde está isso? 1 Tessalonicenses 4:14 diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos que também Deus trará, mediante a Jesus com ele, aqueles que nele dormiram. Então aqueles que dormiram, aqueles que estão em Cristo, eles vão voltar com seu corpo glorificado. Apocalipse deixa mais claro isso, mas não dá para entrar agora. Em terceiro lugar, a ressurreição será um evento repentino. Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. Os mortos podem ressuscitar a qualquer momento. Nós podemos, irmão, não terminar esse culto hoje. Pode ser que não haja reunião quarta-feira, porque Jesus pode voltar. Se Jesus não voltar, você vai estar aqui, aleluia. Mas se Jesus voltar, eu espero que aqui você não esteja, aleluia. Quando Jesus voltar, ele vai voltar para buscar a sua igreja, e nós encontraremos com ele nos ares. Repentino. Pastor, o que falta para Jesus voltar? Nada. Fala para o seu irmão: nada. O que está na palavra de Deus se cumpriu, está se cumprindo, não falta nada. Eu vejo gente falando um monte de coisa que falta, irmão, não falta nada. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Há 2000 anos atrás, quando perguntaram para Jesus, Mateus 24, como seria a sua volta, como seria o seu retorno, Jesus, ele explicou como seria, e já deixou bem claro que seria
em breve tempo. Há 2000 anos atrás, ele já falou que seria um breve tempo. Irmão, se há 2000 anos atrás era um breve tempo, e agora então? Jesus está à porta e ele vai voltar a qualquer momento. A vinda de Jesus será finalmente tragada à morte. A Bíblia diz o seguinte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quando Jesus voltar, é o dia que a morte vai morrer de fato. Em Cristo Jesus, quando Jesus morreu na cruz, a morte morreu. A morte já não tem poder mais sobre as nossas vidas. A morte não tem mais o domínio sobre nós. Mas quando Jesus voltar, de fato, irmão, os mortos ressuscitarão. 15:54 diz assim: tragada foi a morte pela sua vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus. E por último, quarto benefício produzido pela ressurreição: recebemos o poder para pregar o evangelho e enfrentar o sofrimento. Filipenses 3:10 diz assim: quero conhecer a Cristo. Quantos querem conhecer a Cristo? Paulo está dizendo: o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos. Não, pastor, essa parte não, para por aí. Eu quero conhecer a Cristo e quero conhecer o poder da ressurreição. Mas Paulo, ele diz o seguinte: e a participação de seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Diga glória a Deus. Jesus Cristo ressuscitou, e eu e você agora fomos chamados em primeira instância para pregar o evangelho. Irmão, seus pecados estão perdoados. O seu nome está escrito no livro da vida. A Bíblia diz aqui para nós que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo entre os mortos está sobre nós. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está sobre você agora. O Espírito Santo que habita dentro de você é o poder de Deus, é o dúname de Deus, é a glória de Deus que veio habitar dentro de você. Esse poder agora está dentro de você. E eu e você agora fomos chamados para anunciar esse evangelho. Nós somos chamados, irmão, para declarar, para evangelizar, para dizer: você pode ser salvo, você pode receber a paz que excede todo entendimento, você pode deixar de viver essa vida terrível, você pode ser liberto destas drogas, da prostituição, você pode ser liberto dessa vida terrível. Por quê? Porque Cristo morreu e ressuscitou. O que eu preciso fazer? Ir para a sua igreja? Dar o dízimo? Ir para algum lugar de joelho, subir uma escada? Não. O que precisa fazer? Apenas crer. A religião, irmão, fala que tem que fazer um monte de coisa. A religião só vem para mostrar para o homem que ele não pode, que ele não consegue, vem colocar penitências, vem exigir coisas, mas a religião não tem o poder de salvar as pessoas. E nós estamos aqui para anunciar que Jesus Cristo é aquele que salva as pessoas. Jesus Cristo é que mudou a nossa vida. Jesus Cristo mudou a nossa história. E Jesus Cristo continua mudando a história de muita gente. Eu creio, irmão, que nessa campanha nós vamos sair para anunciar, e muitas vidas vão ser salvas em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou. Em segundo lugar, nós vamos também participar do seu sofrimento. No verso 30 diz assim: e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro, e vos protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se, como homem, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Então, o apóstolo, é interessante que o apóstolo Paulo aqui, ele mostra para mim e para você, que ele passou muito sofrimento, muita tribulação, mas tudo isso por amor a Cristo. E eu e você, irmão, em algum momento, nós vamos sofrer por causa de Cristo. Em algum momento nós vamos ser cancelados por causa de Cristo. Não adianta você querer ser aceito por todo mundo. Se você é discípulo de Cristo, você vai ser rejeitado.
Quando eu entrar nas suas redes sociais, eu vou ver que você é seguidor de Cristo. E porque nas suas redes sociais você é seguidor de Cristo, muitas pessoas vão te cancelar das redes sociais. Você no seu trabalho, você é seguidor de Cristo. Você é alguém que crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Você tem um Espírito Santo que habita dentro de você. Sabe, tem pessoas que vão te perseguir porque você é crente. Tem pessoas que não vão querer caminhar com você. Tem empresa que não vai querer te contratar. Tem chefe que não vai querer te dar um aumento, uma nova oportunidade. Sabe por quê? Porque ele não quer investir em crente. Não quer investir em gente salva. Não quer promover o reino de Deus. Isso que as pessoas vão fazer, vão te perseguir. Mas presta atenção, o poder que ressuscitou a Cristo está sobre você. Quem vai te dar aumento não é o seu chefe. Quem vai colocar comida no seu prato não é nem você, nem sua empresa, nem o seu chefe. Quem está no controle da sua vida é Jesus. Em alguns momentos, mulher, você está sofrendo porque você é crente e seu marido não é crente. Talvez o seu casamento era melhor quando você não era crente. Porque seu casamento, você fazia coisas, você viajava, você desfrutava de prazeres. Mas agora você é crente, salvo e regenerado. Sua vida ficou difícil, está passando por luta e tribulação. Presta atenção, haverá um momento que Deus vai te honrar. Porque você está sustentando o testemunho de Cristo. Mas sabe o que vai acontecer? Deus vai salvar o seu marido, Deus vai salvar a sua esposa, Deus vai te levar a ganhar vidas. E sabe o que vai acontecer? Você vai receber uma recompensa diante do Senhor. Aleluia. Se te contaram que a vida cristã é uma vida cheia de privilégios, eu vou dizer para você, em parte sim. Você é salvo. Você tem a paz de Deus, você tem portas abertas, quem abre portas para você é o Senhor, Deus cuida da sua vida, em partes, tem muitos benefícios por ser um filho de Deus. Mas eu quero dizer para você também, vai ter luta, vai ter sofrimento, vai ter perseguição, vai ter porta fechada, porque você é crente, mas nós vamos manter o testemunho de Cristo. O mundo vai nos odiar, mas os céus vão celebrar, um dia nós estaremos com Ele na eternidade. Pode ser que as pessoas não se agradem de mim, do meu testemunho, não importa. O que eu sei é que o meu Redentor vive. Eu quero tirar um sorriso nos lábios de Jesus. Talvez alguns parentes meus podem não gostar de mim nem de você, porque nós deixamos de participar de alguns eventos sociais, nós deixamos de tomar algumas coisas, nós deixamos de estar em alguns lugares. Não importa, faz parte. Mas eu quero dizer para você, um dia eles vão estar aqui conosco e eles vão dizer que realmente Deus transformou a nossa vida e que vale a pena viver a vida que Deus tem para mim e para você. Nós vamos iniciar, irmão, uma campanha de jejum e oração, e eu creio que nós vamos testemunhar o poder do Cristo ressurreto. Eu creio que Deus ele vai nos usar de uma forma especial e extraordinária. Jesus Cristo já conquistou coisas maravilhosas na cruz do Calvário, e nós como igreja vamos desfrutar de tudo isso.